Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo à nossa casa, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Convidando vocês a deixar aquele like maroto para nos ajudar a se inscrever no canal, porque hoje nós vamos falar sobre o campeão do século. Hoje nós vamos falar sobre o título do Al Ahly e tudo o que torna o Al Ahly um gigantesco. Até porque o Al Ahly é o novo campeão africano da temporada 2022-2023 e será o atual campeão africano até a metade de 2024, o 11º título do Al Ahly, um clube que não cansa de vencer, um clube e um projeto extremamente ambicioso no continente africano, um clube e um projeto ambicioso que passa e já é exemplo para o mundo inteiro. Afinal, foi o 11º título conquistado pelo Al Ahly na Liga dos Campeões da CAF, uma espécie de Libertadores, o torneio de clubes mais importante do continente africano, vencendo o Wydad numa final que foi a mesma final da temporada passada, quando o Wydad, do então Walid Regragui, agora técnico do Marrocos, venceu o Al Ahly, que vem de 4 finais consecutivas da Liga dos Campeões africanas. Nas últimas 4 edições, as 4 edições o Al Ahly esteve presente e das 4 edições venceu 3, tá bom? As 3 últimas edições, sem contar com essa daqui, foi com o Pitts Mosimane conquistando aí um bicampeonato pelo Al Ahly, e agora com o Kohler, o técnico suíço, conquistando já na sua primeira temporada um título que parecia improvável para o Al Ahly, que apesar de ser gigantesco, quase não foi para as eliminatórias da Liga dos Campeões da CAF, passou em segundo lugar no grupo com o Mamelodi Sundowns e Al Hilal. O Mamelodi Sundowns inclusive goleou a equipe do Al Ahly na fase de grupos por 5-2. A equipe do Mamelodi Sundowns me parece ter sido o melhor futebol do continente africano, eu posso bancar isso, foi o melhor futebol do continente africano, o futebol mais empolgante, mas acabou caindo por causa de um gol fora no jogo contra o Wydad na semifinal, e aí não fez a final contra o Al Ahly. Mas o Al Ahly nessa temporada foi contra todos os prognósticos. Quase não se classificou para as eliminatórias, mas quando chegou no mata-mata, a camisa, a tradição e a experiência pesou para um clube que é, na sua gênese, ambicioso. 11º título do Al Ahly. Só que existem alguns motivos que tornam o Al Ahly esse clube gigantesco, esse clube ambicioso, a nível de faturamento, a nível de compra e venda de jogadores. Mas primeiro é importante a gente falar, né, como o Al Ahly saiu daquela fase de grupos quase eliminado e foi para as eliminatórias, passando por cima de todos os adversários, e um trabalho muito interessante de Kohler, como eu disse, técnico suíço, que, enfim, o Al Ahly errou muito nas trocas de treinadores após a saída do Pitts Mosimane, o técnico sul-africano. Fez algumas 2 ou 3 trocas aí nesses últimos anos e agora acertou com o Kohler, que já foi técnico da seleção suíça, jogador que já foi jogador da seleção suíça também, e que acerta o Al Ahly, que tem muitos méritos nessa conquista sobre o Wydad Casablanca, que é uma outra equipe também muito interessante do continente africano, mas já um pouco desmembrada daquele elenco que foi campeão africano na temporada passada. E esse 11º título tem o nome e o sobrenome desse jogador sul-africano aí, Percy Tau, contratação ainda do Pitts Mosimane na época que ele chegou, seu conterrâneo inclusive, uma das revelações do futebol africano e sul-africano do Mamelodi Sundowns lá em 2016, 2017 com o Pitts Mosimane. E o Al Ahly conseguiu contratar esse jogador algumas temporadas atrás, que chegou a ser até reserva no Mundial de Clubes, não vinha muito bem, mas com a contratação do técnico Kohler, o Percy Tau voltou a jogar. E lembrando, o Percy Tau chegou a ser contratado pelo Brighton algumas temporadas atrás também, jogou por alguns clubes belgas, jogou Champions League, jogou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, numa vitória do Clube Brugge contra o Real Madrid algumas temporadas atrás, e ele chega com uma grande contratação do Al Ahly nas últimas temporadas e faz a temporada da sua vida. O Percy Tau marcou basicamente gols em todos os jogos eliminatórios do mata-mata agora da Liga dos Campeões africana, e faz uma competição simplesmente magistral, talvez a melhor temporada da sua carreira, e é um desses jogadores para a gente destacar nessa equipe do Al Ahly, assim como o goleiro El Shenawy, né, cara? O goleiro El Shenawy é uma lenda. Se a gente fala de uma escola egípcia que tem uma tradição muito boa de goleiros, a gente precisa falar de El Shenawy, que, cara, ele consegue o seu 3º título da Liga dos Campeões da CAF e entra como uma lenda. Já era uma lenda e agora se certifica ainda mais como uma lenda do futebol egípcio e uma lenda do Al Ahly, né? Como o El Shenawy é bom jogador. E aí tem uma questão importante, né? Porque ele joga a final contra o Wydad no Marrocos agora, mas o jogo de ida, quem jogou a final foi o terceiro goleiro do Al Ahly, né? Até porque o Al Ahly ficou sem os seus 2 primeiros goleiros, e quem fica aí
digamos aí, responsável por fazer a primeira grande final contra o Wydad na vitória no Egito por 2-1 é o jogador Mohamed Chebbi. E para quem não sabe quem é esse jogador, o Mohamed Chebbi, o Mustafa Chebbi, perdão, ele é simplesmente filho do lendário goleiro Ahmed Choubi, um dos melhores goleiros do Egito e vencedor da Liga dos Campeões da CAF com o Al-Ahly lá em 1987, ou seja, tem uma mística toda aí nesse Al-Ahly que não é à toa ter vencido a final contra o Wydad. Quando a gente chegou na final contra o Wydad, parecia até um tanto óbvio, entre aspas, que o Al-Ahly era o favorito, mas não era tão óbvio assim quando o Al-Ahly quase foi eliminado na fase de grupos e com o trabalho do Kohler faz uma campanha importante. Mas é importante também a gente falar sobre faturamento. O Al-Ahly é um clube que ele é único no continente africano. A gente tem um futebol egípcio e um país como o Egito em frangalhos, economicamente falando, ainda mais depois da pandemia, com sérios problemas sociais, de desigualdade social e a economia extremamente retraída. O Al-Ahly, como uma instituição, vai na contramão a essa crise econômica no Egito e nos países africanos nesses últimos anos. É importante a gente olhar para os dados do faturamento do Al-Ahly nos últimos anos. Eu peguei uma temporada que foi o auge, digamos assim, nesses últimos anos do Al-Ahly, que foi a temporada 2021-2022. E perceba, eu estou falando no faturamento de 90 milhões de dólares em 2021-2022, um clube sem torcida, até porque a gente estava na pandemia. E a instituição Al-Ahly, eu digo porque o Al-Ahly, como tem um poder aquisitivo e tem uma estrutura também associativa, tem na sua base de fãs um faturamento muito interessante. Não sei se vocês sabem, se não sabem, estão sabendo agora. O Al-Ahly, apenas nessa questão do valor associativo, que eu quero dizer, o Al-Ahly tem clubhouses, que não tem outros clubes do continente africano, não tem, que é aquele espaço social, onde tem piscina, casa de festas e etc. E o Al-Ahly, como também é um clube que tem boa parte dos torcedores do Egito, boa parte dos torcedores também podem pagar, tem nessas clubhouses, nessas casas aí associativas, digamos, um faturamento muito interessante, cara. Em 2021, 2022, nas últimas temporadas, mas pegando 2021, 2022, cara, o Al-Ahly faturou cerca de 20 milhões de dólares somente em planos de sócios, somente com dinheiro arrecadado nessas casas, clubhouses, né, nessas associações que o Al-Ahly faz, porque aí transforma esse dinheiro dos seus torcedores fiéis em renda, ou seja, 90 milhões faturados em 2021, 2022 com os títulos, premiações, gastou 23 milhões de dólares ali na temporada contratando jogadores e etc, e conseguiu mais 20 milhões de dólares apenas com plano de sócios e apenas em outros produtos vendidos como camisetas e essas associações que o Al-Ahly tem, principalmente no Cairo, ali onde os torcedores pagam uma quantia mensal, digamos assim, cerca de 20 mil, e é caro mesmo, tá? Cerca de 20 mil dólares para usufruírem anualmente de todas as coisas boas que o Al-Ahly tem ali, como as piscinas, as casas de festas, etc. Ou seja, o Al-Ahly é uma grande instituição, sobretudo. O Al-Ahly consegue faturar não só dentro de campo, mas consegue ter uma renda milionária e muito importante a partir da sua base de fãs, a partir dos seus esquemas de associações ali, de clubes, a partir dos seus esquemas de planos e sócios torcedores. É algo talvez aqui no Brasil bastante parecido com o que o Flamengo faz, né? Porque é uma torcida de massa, e lembrando que o Al-Ahly é um dos clubes com maiores torcidas do mundo, né? Bastante comparado ao Flamengo, inclusive. E outra questão, né? A gente está falando do Al-Ahly que conquistou o seu título de número 147, ou seja, o Al-Ahly ele não é só o clube mais vencedor do continente africano com 11 títulos continentais. O Al-Ahly é o clube de maior sucesso no mundo, com 147 títulos conquistados, o clube com mais conquistas no mundo. E não é à toa, não é só a camisa, não é apenas os jogadores em campo, é um projeto e uma gestão de clube que tem no nacionalismo egípcio, né? Se a gente for olhar lá atrás, o Al-Ahly ele surge como um clube que é para torcedores egípcios e para os egípcios, né? O clube nacional, o Al-Ahly, né? O clube nacional, e é uma força gigantesca dentro do Egito, uma força que, muito mais do que a camisa, muito mais do que os torcedores, é uma gestão historicamente falando, interessante nesse sentido de captar jogadores, captar esses atletas e transformar isso em dinheiro,
fazer com que esses atletas, esses torcedores, por exemplo, sigam consumindo os produtos do clube e o clube consiga ser rentável mesmo numa temporada e mesmo em temporadas do futebol africano e mesmo no futebol africano, que não é nada rentável, muito pouco rentável para os grandes clubes, que muitas vezes tem que, entre aspas, pagar para jogar as competições continentais, até porque somente agora nas últimas temporadas os valores, por exemplo, das premiações têm aumentado, ou seja, é um clube que fatura mais de 100 milhões de dólares por ano, tá? E não só com premiações, mas com um plano de sócios e com outras estratégias de marketing, por exemplo, mas é um clube também que gasta bastante a nível do futebol africano e consegue contratar os melhores jogadores e transformar tudo isso de uma forma rentável dentro da sua gestão, ou seja, 147 títulos totais, o clube que mais venceu, né, o clube do século, como foi nomeado aí pelas organizações de estatísticas, e que torna o Al Ahly aí com o 11º título continental. O Al Ahly, o maior campeão africano, o Al Ahly, o maior campeão egípcio, o Al Ahly que não vinha de uma temporada boa, tá? O Al Ahly que vinha nas últimas 2 temporadas não conseguindo conquistar a Liga Nacional, por exemplo. O Zamalek era o atual bicampeão egípcio e agora nessa temporada voltou a conquistar a Liga dos Campeões da CAF, mas sobretudo voltou a conquistar também o campeonato egípcio, graças ao trabalho muito interessante do Kohler, o técnico suíço, que colocou um padrão de jogo muito interessante para esse Al Ahly, que conquistou vitórias fora de casa, segurou o Raja Casablanca fora de casa, por exemplo, nas eliminatórias, segurou o Wydad Casablanca, que é muito difícil ganhar do Wydad Casablanca no Mohamed V, lá no Marrocos, e o Al Ahly no jogo de volta venceu o primeiro jogo por 2-1, vai para o segundo jogo do Marrocos, uma torcida insana, e o Al Ahly consegue empatar o jogo, mas para a parte final da partida e segura o empate, segura o título do 11º troféu do Al Ahly, o clube do século, o clube de maior sucesso do mundo, não só do continente africano. Eu quero saber o que vocês acham desse título do Al Ahly. Se vocês gostaram desse vídeo, tem algumas informações, quiserem debater, coloca aqui no chat e deixa o like, cara, porque assim, nós somos reféns desse sistema do YouTube, então a gente precisa muito do like de vocês, do engajamento de vocês, e que vocês compartilhem esse vídeo para mais pessoas saberem aí das análises sobre o Al Ahly, o atual campeão africano, o gigantesco campeão africano Al Ahly, que mais do que o título, repito, é um exemplo de gestão e de clube associativo, até porque, como eu disse, é um clube que consegue gerir as suas receitas através de várias outras estratégias de marketing que não só o gramado. E isso, e sobretudo, isso faz com que o Al Ahly seja um clube rentável dentro do contexto africano e consiga ser todo ano competitivo aí dentro do seu local principal, que é o Egito, da Liga Nacional, mas também nas competições continentais. A temporada mais improvável do Al Ahly conquistar um título continental ali, a Liga dos Campeões da CAF, o Al Ahly vai lá e consegue com um trabalho exemplar de Kohler, o técnico suíço. Deixa o like aqui, se inscreve no canal e a gente vai trocar ideia aqui sobre futebol africano. Compartilha esse vídeo porque o Al Ahly é gigantesco. Eu confesso que eu não imaginava que o Al Ahly fosse conquistar o título nessa temporada, tá? O Al Ahly foi lá contra todos os prognósticos e meu amigo tirou vários gigantes aí do caminho para conquistar o 11º título da Liga dos Campeões da CAF. Até o próximo vídeo. Nunca esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Espero vocês nos próximos dias e nos próximos vídeos. Maratonem os vídeos aqui do canal. E é isso. Tamo junto e fé!